Leandro, antes da gente começar a nossa conversa aqui, eu queria te agradecer e te entregar essa lembrancinha em nome da Long Vision, para que você possa compartilhar a tua voz. Esse é apenas um reconhecimento e te agradecer. Obrigado, eu que agradeço pelo convite e já começar o dia ganhando um presente assim não é todo dia. É verdade, então, não, você vai, abre aí, você vai ver. Muito obrigado. Tem uma canequinha do podcast. Que legal. Tem Boa. Uma cartinha te agradecendo. Nossa, e um livro. E um livro que não sei se você conhece, O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. E aí tem uma dedicatória especialmente para você. Poxa, muito obrigado, Edu. Que é isso. Eu que fico feliz de estar aqui com você e de compartilhar um pouco as experiências e um pouquinho da história de vida, de liderança e da Electrolux. Muito obrigado pelo convite. Não, vai ser um papo excelente. Muito legal. Obrigado, que é isso. Espero que você curta esse livro, tanto quanto a gente aqui na Long Vision gosta. E é um livro que, eu costumo dizer, Leandro, são reflexões que muitas vezes se parecem com um soco no estômago. Legal. Mas que são importantes. Que legal. Você vai ver, você vai gostar. Vindo da Long Vision não seria diferente. Muito obrigado. Boa, obrigado. Muito bem. Então vamos lá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Long Vision Talks, o seu canal para dialogar com os gigantes. Eu sempre gosto de começar os meus treinamentos e palestras falando do nosso propósito. E aqui no podcast não seria diferente. Na Long Vision, nosso propósito é reduzir o estresse, aumentar a felicidade e a compaixão nas organizações. A voz de hoje, aqui comigo, com certeza contribui e muito com esse propósito, pois lidera com inspiração e transformação. Hoje eu converso com Leandro Jaciocha, CEO da Electrolux Group na América Latina. Leandro, seja muito bem-vindo e muito obrigado novamente por topar esse bate-papo descontraído e inspirador que vai ser, tenho certeza. Obrigado, Edu, é um prazer e eu que agradeço o convite. Que legal. Vamos lá. Olha só, para quem não conhece o Leandro, eu vou colocar vocês aqui na mesma página. O Leandro iniciou a sua história no Electrolux Group em 95, no setor de manufatura da fábrica de Curitiba, com uma atuação marcada em áreas onde o consumidor sempre esteve no centro das estratégias. Leandro tem como propósito contribuir para que a relação entre as marcas do grupo e seus consumidores ofereça soluções e operações sustentáveis e que tragam benefícios reais e facilitem a vida das pessoas em suas casas. Graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de Educação Superior do Paraná e tem formação pela Harvard Business School em Gerenciamento e Administração, pelo IMD em Inovação Estratégica e Liderança e pela Oxford Brookes University em Negócios. Leandro, conta um pouquinho para nós desse teu histórico de carreira até o momento. Né? Depois você fala do surf, né? Depois a gente entra, mas conta um pouquinho como é que você chegou até aqui. Legal. Bom, Edu, é uma trajetória de 30 anos, eu diria quase 30 anos, que começou, como você falou, em 1995, com a antiga Prosdóximo ainda, né? Alguns vão lembrar, né? Empresa local, Refripar, né? Empresa local, família local. Né? E entrei para ser estagiário da Prosdóximo como parte da conclusão do meu curso no Cefet, né? Técnico em mecânica, eu cursava na época. E você não tinha muitas opções de empresa para fazer estágio naquela época, né? Tínhamos na região, basicamente, grandes empresas. Tínhamos, se não me recordo bem, 3 grandes empresas. Era a Prosdóximo, tinha a Volvo já, tinha a Bosch, né? E era por aí que você fazia os teus estágios, a tua turma fazia o estágio. Então, já tinha feito um estágio numa outra empresa, fui fazer o meu segundo estágio na Prosdóximo, na área de manufatura. E comecei por ali. Né? Então, fiz meu estágio, fui efetivado, né? Num momento muito difícil do país, né? Sempre gosto de contar essa história, fui efetivado na linha de produção. Não tinha vaga para mim no setor de engenharia de manufatura, que era onde eu trabalhava. Então o meu chefe falou: Leandro, olha, a gente gostaria que você ficasse, mas só tem vaga na linha de produção. Eu falei: eu topo, eu aceito, quero ficar, preciso do emprego. Já começa o poder de adaptação ali mesmo. Exatamente, e fui trabalhar como inspetor de qualidade de uma linha de produção, né? Então inspecionava produtos. Naquela época a linha de produção que tinha a maior quantidade de produção, né, da fábrica.
Produzia ali quase que 150 produtos por hora, né, naquele momento. Então eu inspecionava 150 refrigeradores por hora ali por um bom tempo. Por hora? Por hora. Né? Então foi uma experiência muito bacana, que eu fiquei quase um ano ali trabalhando na linha de produção. E depois mudei, fui para a área de engenharia de manufatura, né? Passei algum tempo na parte de operações, mas logo percebi que meu mundo não era o mundo técnico, né? Eu falei, não, meu plano era fazer engenharia. Certo. Eu falei, não, meu plano não é engenharia, meu plano é ir para a área de negócio mesmo. Eu percebi que eu queria ir mais para a área de negócio. E aí fui fazer administração. Então, cursei administração ao mesmo tempo, né? Acho que muito comum isso naquela época. Sim. Você estudava ao mesmo tempo que trabalhava, né? Então, fiz a FESP, como você disse na sua introdução. E aí depois saí da empresa para terminar minha graduação, fui morar fora, fazer meus mestrados fora, fiz 2 anos. Aonde você foi a primeira? Fui primeiro para a Inglaterra, fiz um mestrado em negócios, depois acabei conseguindo uma bolsa para fazer um mestrado na França, na parte de suprimentos, né? Fui fazer esse mestrado lá. Foi onde eu comecei a mudar a minha carreira mais para negócios. Saí de manufatura e comecei a entrar no mundo de compras, de suprimentos, de fornecedores. Para terminar esse curso, tive que fazer um projeto na Alemanha. Fui morar um tempo na Alemanha, fazer esse projeto na Alemanha. E depois acabei sendo convidado para voltar para a empresa aqui no Brasil. Para trabalhar assim daí já na área de compras, que era onde eu estava. E nesse retorno já era Electrolux? Já era Electrolux. Né? A Electrolux comprou a Prosdóximo no ano de 1996. Logo depois que logo depois, eu tive 1 ano e meio de Prosdóximo ali, né? E aí já virou Electrolux 1 ano e meio depois. E aí retornei aí para o Brasil para trabalhar aqui na área de compras. Né? Fiquei um tempo aqui. Depois de alguns anos fui convidado para trabalhar no grupo. Na área de compras, mas no grupo. E aí me mudei dessa vez com a minha família. Eu fui para a Europa, fiquei alguns anos na Europa trabalhando no grupo. Suécia? De compras. Não, morei na Bélgica. Fiquei baseado na Bélgica. Naquele momento, o escritório central da Europa, da Electrolux, era na Bélgica. Né? Então fiquei lá 4 anos. Depois acabou meu contrato, fui para um contrato em Hong Kong. Fui morar em Hong Kong, na China. Né? Incrível. Fiquei 3 anos lá, trabalhando numa função muito bacana, tocando uma operação com mais de 300 funcionários espalhado pela China toda. Né? Então, trabalhando com a cultura chinesa, com as empresas chinesas que já despontavam para o mundo naquele momento, né? E hoje já são uma realidade. Então, trabalhei por quase 3 anos lá. E aí, acabei, por razões, né, específicas de carreira, interesse pessoal, apareceu uma oportunidade de eu sair do grupo, fazer um outro trabalho para fundos de investimento de Hong Kong. Em Hong Kong? Comecei em Hong Kong e fui para a Holanda, aí me movimentei de novo, né, movi com a minha família, fomos para a Holanda, ficamos 2 anos na Holanda, né, trabalhei nesse projeto por 2 anos. E aí depois acabei sendo convidado para retornar para a Electrolux aqui na América Latina, isso no começo de 2018, final de 2017, começo de 2018. Aí responsável pela área de produtos, né? Então passei pela toda a parte de produtos por alguns anos. Depois trabalhei nós criamos uma função chamada Jornada do Consumidor, onde a gente começou a dar muito mais foco na questão de centrar as nossas ações no consumidor, né? E desde começo de 2023 eu estou na função de, né, presidente e CEO do grupo. Aí então 1 ano e meio nessa função. Bela trajetória, hein? De estagiário a CEO. Sim. Agora deixa eu fazer uma pergunta que não está aqui no script. Era isso que você almejava quando você entrou como estagiário? Você pensava em algum momento, puxa, eu quero ser presidente do grupo ou CEO do grupo? Ou as coisas foram acontecendo e hoje você olha para trás e consegue conectar os pontos? Não, eu não pensava. Quando eu comecei como estagiário, o meu plano de carreira era muito mais simples do que esse. Muito mais simples. Era, né? Ser efetivado. Primeiro era conseguir um emprego, né? Esse era o meu plano de carreira. Logo que eu consegui o emprego, né? Como eu estava na linha de produção, o meu plano era ser o chefe da linha de produção, né? Eu falava, um dia eu vou ser o chefe da linha de produção. Então, não, eu nunca... Eu sempre tive, obviamente, uma direção para a minha carreira, né? Mas aonde chegar, eu fui construindo, né, passo a passo. Eu acho que
você vai ao longo da sua carreira, você vai entendendo o que você gosta, o que você não gosta. Perfeito. O seu potencial também, né? O que você faz bem, o que você não faz. E o que você está disponível, o que você está aberto, né? Porque é sempre uma troca, né? Você ganha algo, mas você perde algo, né? Perfeito. Então, ao longo desses anos, você vai fazendo escolhas, né? Você vai escolhendo caminhos, né? Vai fazendo trocas. E as circunstâncias, muitas vezes, vão te trazendo oportunidades e você vai agarrando-as ou não, né? Então, é uma construção, né? Deixa eu me pegar nessa tua fala que eu achei muito legal, né? A gente ganha coisas e perde coisas. O que o Leandro ganhou com essa movimentação, com essa internacionalização, se tornando um cidadão do mundo, né? Porque Bélgica, Hong Kong, Brasil, Alemanha, o que você ganhou com isso? Bom, primeiro, essa foi, acho que a parte que eu gosto muito de quando eu olho para trás, porque foi a execução do que eu chamo do meu plano de vida. Eu já desde garoto na escola, né, eu sempre fui bom em geografia, eu gostei muito de estudar geografia, né, estudar os países, as capitais, os rios, a geografia. Eu sempre me transportava, viajava na aula de geografia, né, para aquele país que a gente estava falando, para aquela região que a gente estava falando. Então eu sempre tive um pouco assim, eu quero conhecer o mundo, né, era o meu plano de vida. E acabou que através da minha carreira eu consegui conhecer bastante, né, várias partes do mundo, trabalhando e desenvolvendo a minha carreira. Então eu ganhei, né, através dessas experiências, eu ganhei a execução do meu plano de vida, além, obviamente, de dar a oportunidade para minha família de também, né, se beneficiar com isso ao longo desse caminho. Então essa foi acho que uma grande conquista, né, desse plano que aconteceu. E o que o Leandro perdeu? O que você perdeu? Várias coisas. Você deixa para trás muitas coisas, né? Por exemplo, você fica muito mais distante da tua família, né? Esse é o primeiro grande ponto, né? Quer ou não, a distância, né? A distância, né? Física, né? Você acaba ficando fisicamente mais distante da sua família, dos seus pais, né? Dos seus... No primeiro momento que eu saí, eu ainda tinha avós, né? Seus amigos. Amigos, né? Toda a turma de amigos. Então, há uma distância física bastante grande, né? Isso não quer dizer que a relação fica distante, né? Você não, mas fisicamente fica, né? Então, você tem esse ponto. E também você está num país, ou geralmente você está morando num país que não é o seu, né? Você sempre vai ser um estrangeiro num país, né? Então, a gente começa a se tocar um pouco das pequenas coisas que a gente tem, os pequenos privilégios que a gente tem quando a gente mora no nosso país. E quando você sai, você começa a perceber que, puxa, como fica um pouquinho mais difícil quando você não é, né, do local, quando você é estrangeiro. Por mais que você né? seja bem acolhido, que você se sinta bem, é diferente. Sim, sempre. Você sempre vai ser um estrangeiro. Né? Mas é legal que nessa tua volta agora, nesse momento, você conseguiu voltar, tá aqui, tá no teu país, não tá no teu... Você é nascido em Curitiba, não, né? Eu sou nascido especificamente em Araucária, mas crescido em Curitiba. Que legal. Muito bom, história fantástica. Vamos falar um pouquinho sobre qualidades indispensáveis para um líder no mundo corporativo atual. O que você vê hoje como qualidades indispensáveis para uma liderança hoje? Bom, eu acho que hoje, né, o mundo, né, a vida está cada vez mais, eu não diria complexa, mais exposta, né? Tudo está mais transparente, mais visível, né? E as pessoas buscam, né, viver as suas vidas com os seus interesses e os interesses são diferentes, as pessoas têm perspectivas de vida diferentes, cada um a sua, é muito pessoal. Então, eu acho que hoje um líder ele precisa ter um olhar para pessoas muito mais apurado do que tempos atrás. Eu acho que tempos atrás, né, você conseguia muitas vezes imprimir um estilo de liderança meio que funcionava... comando e controle. A gente via um sistema de... Era muito comando e controle. E você aplicava um método, um estilo de liderança e aquilo ia funcionar para a grande maioria. E a maior parte das pessoas que deveriam se enquadrar e se encaixar naquilo e pronto. Exatamente. Né? Então era a balança ali de ajuste entre o líder e os liderados, era mais, olha, os liderados que se ajustem ao líder. Era muito assim, né? Exatamente. Eu acho que hoje essa balança está mais equilibrada.
né? Eu acho que hoje é um pouco os dois. O liderado, obviamente, precisa muitas vezes se ajustar ao líder, mas o líder precisa também se ajustar às pessoas que ele tem, que ele comanda. E aí precisa de um olhar muito mais no âmbito individual das pessoas, né? A gente tem trabalhado juntos já há bastante tempo e vocês têm trazido bastante dentro do grupo a leader for all, né? Um líder para todos. É um pouco sobre isso, né? Exato. Você se adaptar, ter um interesse genuíno nas pessoas, entender que o que funciona com o Leandro não vai funcionar com o Eduardo e saber extrair o melhor da melhor maneira de cada um. É um pouco isso. Correto. É por aí. O leader for all, né? O líder para todos é essa capacidade que o líder tem de individualizar a sua liderança quando preciso. Né? Porque, óbvio, os objetivos da empresa eles são comuns. Sim. Né? Todos estão ali construindo algo comum. Né? Os resultados que todos estão buscando devem ser resultados comuns. Agora, a forma de chegar neste resultado, ou como o líder motiva, ou como o líder inspira e leva as pessoas a esse resultado comum, vai necessitar algumas ações individuais, um entendimento individual de cada um. Então, acho que esse é um aspecto muito importante na liderança hoje. E se a gente parar para pensar, né, Leandro, eu vou tentar fazer um paralelo aqui com educação de filhos, né? Eu tenho 3 meninos. Tenho o Pedro, que está com 18, o Henrique com 16 e o Felipe com 5. O que funciona para o Pedro não funciona para o Felipe e não funciona para o Henrique. E a gente tende a achar muitas vezes, não, mas criado na mesma família, mesma educação, mesmo pai e mãe, e eles têm as suas diferenças. E a gente precisa atuar de maneira diferente. A liderança é mais ou menos sobre isso, né? Se em casa é assim, você já imagine numa empresa, né? Onde tem gente de todo tipo de experiência e de backgrounds e tal, né? Então, assim, não tem como, não existe uma fórmula que funciona para todos, né? Existe a fórmula da empresa, existe o ambiente da empresa, a cultura da empresa, os objetivos da empresa. Mas a empresa é feita de indivíduos, né? Então você tem que exercitar esse olhar do quando é coletivo e quando é individual, né? Ou seja, um líder e uma líder que consiga, primeiro, que tenha esse interesse genuíno pelas pessoas, que consiga extrair o melhor de cada um, respeitando as suas individualidades, diferenças, fortalezas, fraquezas, um pouco por aí, né? Sim, e aí eu adicionaria isso, né? Por essa necessidade de você individualizar e trabalhar nos dois níveis, do individual e do coletivo. Eu acho que a capacidade de um líder hoje também, num mundo muito complexo, com informação disponível ao excesso, né? Acho que tem mais informação disponível do que realmente precisa. É a capacidade do líder de criar clareza e senso de direção para as pessoas, né? Muitas vezes uma equipe, um líder, ele vai trabalhando ali no dia a dia e a pressão do dia a dia, os acontecimentos do dia a dia vão guiando aquela equipe ou aquela empresa, enquanto que o papel do líder é pegar as rédeas, né, da situação e falar, não, peraí, é por aqui, né, e fazer esse papel de esclarecer para o time o que é prioridade, o que tem que ser feito, qual é a direção que a gente está indo, ao mesmo tempo que ele vai ouvindo também, né, a equipe, para ele também poder ir detectando o que ele mais precisa esclarecer, o que mais ele precisa trabalhar, questionar às vezes até se a direção um pouco está na direção correta, essa é o melhor caminho, né? Então, essa capacidade do líder de dar foco, de simplificar as coisas, né? Não é de ser simplista, né? Eu acho que é diferente ser simplista e simplificar, né? Ser simplista é fácil, você corta tudo, pega uma coisa lá, faz isso e pronto, né? Mas isso não é nem sempre o mais inteligente e o correto. Então, mas como que você pega uma situação complexa e transforma aquilo em simplicidade, o que dá muito mais trabalho. Ser simples dá muito mais trabalho, né? É muito fácil, ser complexo é muito fácil, né? Agora, ser simples é muito difícil, né? Falando de complexidade, eu vou entrar num tema que a gente vem numa jornada juntos aí já há um bom tempo. Vou falar de comportamentos, né? E nada mais complexo no ser humano do que o comportamento humano. E a gente embarcou numa jornada muito legal com o The 5 Behaviors, né? Que a primeira experiência tua
com o Five Behaviors, se eu não me engano, foi durante a pandemia online. Exato. E você não estava ainda na cadeira de CEO. Né? E depois a gente... Né, você assume a cadeira, a gente passa por essa jornada presencialmente depois da pandemia com o teu time direto. E agora, se eu não me engano, eu até falei para o meu time, eu penso, eu acredito que essa jornada da Electrolux é uma das mais robustas que a gente já fez ao longo da nossa história da Long Vision, onde a gente começa a cascatear essa metodologia para vários níveis, não fica apenas no C-Level. Né? Então, a minha pergunta para você, como é que o Five Behaviors vem moldando as equipes e a organização, e como é que você vê a mudança acontecendo em você e nas demais lideranças da Electrolux? Legal. Bom, primeiro, acho que a ferramenta, né, do Five Behaviors, eu gosto porque a ferramenta faz o que a gente acabou de falar. Eu acho que ela pega um tema complexo, que é comportamento de pessoas, né, comportamento da equipe, é um tema muito complexo, e a ferramenta simplifica isso de uma maneira bastante inteligente, né, e que eu acredito. Quando eu olho a pirâmide, os 5 comportamentos, a base na confiança, para mim é isso mesmo, é isso. Né? Uma equipe sem confiança não vai funcionar jamais. Né? Então, nem a médio, nem a curto, nem a longo prazo. Nem a longo prazo. Você tem que fazer bem, começar a fazer bem pelo básico. Sim. Se você não fizer bem o básico, não tente fazer algo mais complexo. Né? E para mim esse é o básico. Criar confiança dentro de uma equipe é o básico. Então, para mim, eu acredito muito na ferramenta porque ela realmente dá esse foco, dá essa direção correta. Eu acho que, se você me permite, você falou algo que eu concordo também, ela traz uma clareza das disfunções da equipe. Correto. E como atacá-las, e como é que a gente pode, ou seja, se tornar mais funcional, mais produtivo, sabendo que isso aqui para nós, pelo menos para a nossa equipe, é um issue, é uma questão. Exatamente, ela traz para a mesa, para cima da mesa, os pontos a serem acertados, corrigidos, que estão correlacionados a comportamento. Exatamente. Né? Porque é o comportamento, no fim do dia, que faz a diferença. Como muito bem fala, o comportamento precede resultado. Né? Então, se você não acertar o comportamento, o resultado não vai vir. Então, sim, eu tive meu primeiro contato durante a pandemia, fizemos, né, a primeira vez online, e eu já assim, gostei muito, mesmo sendo online, num momento muito difícil para as equipes, né? Era um momento complicado de manter as pessoas engajadas, focadas, né? Um começo ali de pandemia muito difícil, mas a ferramenta ajudou muito. E aí eu acredito muito que você tem que ter um modelo que você siga, algo que te ajude a estruturar as ações e os pensamentos, porque senão você fica tentando de tudo um pouco, dando um tiro, isoladas, e aí você perde muita eficiência nisso. Então, a gente, como você falou, no C-Level da Electrolux a gente exercita muito isso, tem exercitado muito, tem ajudado muito a gente se tornar uma equipe de maior eficiência, mas também de nada adianta o topo da organização estar fazendo algo, estar falando uma linguagem, se os demais, as outras partes da organização não falam a mesma língua, né? Então, é uma questão, eu vejo muito como idioma. Né? É a mesma coisa que o topo se leva a falar um idioma e o resto da organização falar outro idioma, não vai se entender. Então, o resto da organização precisa entender o que nós estamos fazendo. Então, a gente faz com que isso permeie todo mundo na organização. Não, isso foi incrível, porque nem sempre isso acontece por vários motivos, seja o motivo da empresa não ter o budget para fazer, seja pelo fato do C-Level não ver valor, mas a minha experiência me mostra que quando você começa a descer alguns outros níveis, esse idioma, né, essa linguagem, essa comunicação flui. Funciona. Não, funciona. E assim, no dia a dia você começa a ver exemplos que realmente confirmam isso. Né? Até semana passada eu acabei recebendo uma mensagem de um colaborador que é responsável por uma determinada área dentro do time de marketing, e ele com muito orgulho fez um relatório de um avanço que eles conseguiram, né, em um determinado projeto dentro da empresa. E no final, né, depois de discorrer pelos avanços do projeto e o que o time tinha conseguido, ele falou: olha, gostaria de agradecer muito pelo Five Behaviors, pelos 5 comportamentos, porque o time precisou muito dos comportamentos para chegar onde chegamos. Então, isso num nível, né, da organização, né, é bastante interessante. Então,
isso mostra que sim, o idioma está sendo nivelado, que está todo mundo falando a mesma linguagem e está todo mundo prestando atenção em comportamento. Que eu acho que esse é o grande ponto, né? A gente tem que prestar atenção em comportamento para ir falar dele, corrigir os pontos que tem que corrigir e ir melhorando continuamente. Que legal. Eu falei para você na abertura aqui, né, antes da gente começar aqui, a única surpresa da nossa conversa é que eu abro o livro num certo momento aqui com uma frase ou um tema que você não sabe, e eu ia pedir para você, de certa maneira, comentar ou conectar. Eu acho que entra num momento muito bom, já que a gente está falando de comportamento, de olhar para si, né? Então eu abro aqui nessa página onde é o seguinte, né? O menino e a topeira estão na beira de um lago ali conversando, e aí o menino fala o seguinte: não é esquisito? Só podemos nos ver por fora, mas quase tudo acontece do lado de dentro, né? Então, ele está olhando assim na beira do lago, e só queria que você comentasse um pouquinho quando ele fala assim: só podemos nos ver por fora, mas quase tudo acontece do lado de dentro. Excelente. Eu acho que traduz, né, e fala um pouco do que você vê no dia a dia, né? Muitas vezes você tem um problema, alguma situação em uma determinada equipe, em um determinado momento, a primeira reação das pessoas sempre existe algum problema em uma outra área, numa outra pessoa, é alguém que criou o problema, é uma outra área que criou o problema, a gente sempre coloca, né, no outro. Para fora. Para fora, né? E essa é um típico comportamento do ser humano, de todos nós, né? A gente, é óbvio, é muito mais fácil que o problema seja do outro e não nosso, né? Então, sim, eu acho que é um contínuo exercício de olhar para dentro, né? Porque é mais fácil olhar para fora. Então, como você se força a olhar para você mesmo e falar, tá, mas qual é a minha parte aqui? Né? Qual a minha responsabilidade aqui, né? E com uma intencionalidade, né? Porque se não tiver intenção, total, a gente não consegue nem ter esse esforço de olhar para dentro. Claro, se a intenção for boa, as coisas sempre vão, né, caminhar na direção correta, desde que as pessoas consigam olhar para si mesmo também. Exatamente. Porque ficar olhando só para o outro é um conflito interminável. Perfeito. Né? Não, muito legal. Obrigado. Adorei esse exemplo que você trouxe na prática e adorei a conexão que você fez, a analogia com o idioma, faz todo sentido. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de visão estratégica, de inovação e ESG. Como é que você enxerga o futuro da indústria de eletrodomésticos e como é que o Grupo Electrolux se mantém na vanguarda da inovação? Tá. Bom, a indústria de eletrodomésticos, acho que é importante a gente fazer um comentário aqui que no final da história nós estamos falando de equipamentos, de produtos, de serviços básicos, né, de primeira necessidade, né? Então, você fala de uma geladeira, você fala de um fogão, de uma lavadora, né, são produtos de primeira necessidade. Né? Então, acho que essa é uma característica importante do nosso segmento, né? E que ainda tem muito espaço e muita necessidade no mercado do Brasil, da América Latina, comparado aí aos mercados mais maduros, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, não são ainda todas as casas no Brasil que têm máquina de lavar automática. Não são 100% das casas. Sim. Celular no Brasil já existe um para cada habitante no Brasil, mínimo. Né? No mínimo, né? Até mais de um já, né? Enquanto que máquina de lavar, não. Né? A gente pode subir um pouquinho mais a régua e falar de algo ainda mais, ou de menos conhecido, como uma máquina de lavar louça, por exemplo. Né? Muito poucas famílias ainda possuem acesso a uma máquina de lavar louça. Que a gente fala, isso é um luxo hoje no Brasil, né? Mas quando você pensa que é um item que pode liberar tempo das pessoas, né? Se você fizer uma conta simples, né? Falar assim, olha, eu gasto 20 minutos por dia lavando louça. Em 30 dias do mês, né, nós estamos falando de 10 horas. Né, que você libera de tempo. Né? 10 horas. Para passar com a família. É praticamente um dia, porque se você dorme as outras 8, 10 horas, 10 horas é praticamente um dia. Em um ano são 12 dias. Né? Meio mês, só o fato de você ter uma máquina de lavar louça. Né? Sem falar da economia de água, né, que você vai ter, porque economiza muito mais água e sustentabilidade e tal. Então, o que eu estou querendo dizer é uma indústria de necessidade básica que tem um impacto na vida,
cotidiana das pessoas muito grande, né? E nos nossos mercados, o mercado latino-americano, a gente ainda tem um déficit aí de equipamentos dentro das casas bastante grande. As casas ainda não são equipadas ao ponto que elas podem ser equipadas para facilitar mesmo o dia a dia da maior parte das famílias, né, brasileiras, latino-americanas. Então, assim, é uma indústria que tem um potencial de crescimento muito grande, né, por este fato, pelo fato de ainda as famílias terem muitas necessidades de se equiparem e de ganharem facilidade, de fazerem com que a rotina da casa fique, né, mais leve e que libere tempo para outras atividades das pessoas, né? Então, assim, é uma indústria que vai crescer muito, mas é uma indústria que está em transformação constante em nível mundial, né? É uma indústria que tem se consolidado cada vez mais. Então, se a gente voltar no tempo, 5, 10 anos atrás, haviam muito mais marcas, empresas trabalhando disponíveis no mundo. Isso está se consolidando, então é um mercado que está em consolidação, né, onde cada vez mais se produz os equipamentos em locais específicos, né, em situações mais consolidadas. E também é um mercado que cada vez mais a tecnologia e a inovação permite com que as marcas trabalhem os vários pontos da jornada do consumidor de uso e de relação com o seu equipamento. A gente bem sabe que a relação não termina quando você compra. Sim. E nem começa quando você, né, vai lá na loja comprar o produto. Ela começa muito antes, quando você começa a pesquisar o que você quer comprar. Depois você tem que comprar, você tem que receber, você tem que começar a utilizar, você tem que aprender a usar aquele equipamento. Talvez depois você precise de alguma manutenção, de algum serviço. Ou seja, a jornada ela é contínua, é longa. Então há uma transformação também muito grande acontecendo nisso. As marcas cada vez mais olhando para esse engajamento, para como que esse contato com o consumidor está acontecendo em todas as etapas da jornada. Então, e a tecnologia ajudando muito para isso, né? Que eu fiquei pensando nesse teu exemplo, né? A gente fala muito de conflito produtivo, né? no Five Behaviors, quer dizer, essa máquina de lavar louça, ela pode acabar com aquele conflito destrutivo doméstico. Quem que vai lavar a louça? De quem seca, de quem seca, né? Sempre. Essa é clássica, muito legal. Mas vamos lá. Pegando esse gancho, eu queria falar um pouquinho de sustentabilidade. A sustentabilidade tem sido um tema recorrente e de importância crescente, né? Como é que o Electrolux Group incorpora essas práticas sustentáveis em suas operações e produtos, né? Não sei se você consegue trazer um pouco esse tema para nós aqui. Bom, sustentabilidade está no centro da estratégia do Grupo Electrolux, né? Faz parte da estratégia. O propósito do Grupo Electrolux é transformar a vida para o melhor. Quando a gente fala em transformar a vida para o melhor, né, nós precisamos criar impacto positivo, não só na vida das famílias, das pessoas, mas do planeta, né? Senão nós não vamos transformar a vida para o melhor, a vida vai ficar pior, né? Tem vários exemplos aí do que está acontecendo. Verdade. Então, dentro desse propósito do transformar a vida para o melhor, a sustentabilidade está incorporada. A Electrolux tem um programa que eu gosto muito de falar sobre ele. Para mim, ele é fantástico. É um programa chamado For the Better, né, que em português, né, traduzindo para o português, seria para o melhor. O que é esse programa, né? É o programa que nos dá a direção do que a Electrolux faz e todos dentro da Electrolux devem fazer para entregar e desenvolver a sustentabilidade, né, das nossas soluções, do nosso comportamento e, por consequência, do que a gente entrega para os consumidores. E ele é baseado em 3 pilares. O primeiro pilar fala sobre sustentabilidade nas nossas operações. Então, fala que todas as nossas operações elas devem seguir princípios de sustentabilidade. Por exemplo, hoje todas as nossas fábricas na América Latina são certificadas zero aterro. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não despejamos resíduos não tratados para fora das nossas operações. Então, esse é um exemplo, né? Fantástico. Usamos energia renovável, né? Usamos equipamentos cada vez mais que usem combustíveis renováveis, né? E energia renovável. Então, esses são exemplos.
O segundo pilar fala de soluções sustentáveis. E aí são o que os nossos produtos, os nossos serviços, os nossos consumíveis, acessórios entregam para o nosso consumidor. Eles devem ajudar a você ter uma vida mais sustentável, né? Então, temos, por exemplo, soluções de máquina de lavar, onde chamamos a tecnologia de jatos poderosos. É uma tecnologia que faz com que você lave roupa gastando menos água e agredindo menos a tua roupa. O que isso faz? Uma das nossas missões em lavanderia é fazer com que a gente lave a roupa do consumidor com o menor impacto possível ao meio ambiente, fazendo com que a roupa dure o mais tempo possível. Porque aí, se a tua roupa durar mais, você vai trocar menos e a cadeia vai sofrer menos impacto. Então, com isso, a gente ajuda o consumidor a ter uma tecnologia onde você lava com menos água e agride menos a roupa, fazendo com que a tua roupa dure mais. Esse é o nosso... Olha que incrível, eu jamais imaginei que tivesse algo por trás assim, incrível. Essa é uma das nossas missões em lavanderia. Ao mesmo tempo que em refrigeração, por exemplo, nós temos tecnologias que ajudam o consumidor a desperdiçar menos comida. Ou seja, você não jogar fora o resto de comida, o desperdício. Então nós temos tecnologias como a gente chama uma tecnologia de AutoSense, é uma tecnologia baseada em inteligência artificial que ajuda o refrigerador a entender a tua rotina de uso, e ele ajusta o funcionamento do refrigerador conforme a sua rotina, além de ter compartimentos dentro do refrigerador que ajudam a prolongar a vida dos alimentos, né? E a gente complementa isso com acessórios também que entregam isso. Por exemplo, temos containers plásticos onde você usa vácuo, né, para dentro do container você colocar frutas, frios, com vácuo, vai fazer com que dure muito mais e você jogue menos comida fora. Então, essa é uma forma de entregar sustentabilidade através das soluções. E um terceiro pilar que nós chamamos do melhor viver, que é o papel da Electrolux aqui em possibilitar, através do compartilhamento de informações, de mostrar exemplos de educação para um hábito mais sustentável, né, do consumidor. Ou seja, o consumidor aprender junto com a Electrolux como que ele pode adotar hábitos mais sustentáveis dentro da sua casa, né? Então a gente vai, através das nossas soluções, a gente vai ensinando o consumidor, educando o consumidor como, né, se ele quer ter, e a gente sabe através de pesquisas que o consumidor quer ter uma vida mais sustentável. Eu ia perguntar, vocês têm, não sei se tem pesquisas, se vocês têm informações, o consumidor está aberto a isso? Total. O consumidor latino-americano, ele quer ter uma vida mais sustentável, ele quer aprender, ele precisa de ajuda. Ele precisa saber como, ele precisa de acesso à informação, ele precisa de acesso a soluções. Então, o nosso papel como empresa é entregar essa solução para que o consumidor consiga ter uma vida mais sustentável através das nossas soluções e aprenda junto com a gente a como mudar hábitos, mudar comportamentos. E hoje eu fico pensando aqui, existem vários canais para isso, né? Antigamente seria muito mais difícil, mas hoje existe, seja um vídeo, sejam mídias, redes sociais, quer dizer, vocês conseguem fazer isso por vários canais. Com os canais digitais, hoje você consegue ter uma conversa contínua com o consumidor, né? Continuamente estar falando com ele, estar ensinando. E, então, sim, a gente se comunica continuamente com o consumidor nesse sentido, né, de disponibilizar informações e ajudar o consumidor a encontrar e a desenvolver esses hábitos e esses comportamentos mais sustentáveis, né? Incrível. Bom, a gente falou bastante aqui de consumidor, quero aproveitar, eu não podia deixar de falar da Black Friday, né? Porque meu time falou, Edu, vamos saber, vamos falar mais da Black Friday. Então vamos pegar o exemplo da Black Friday, em que as empresas varejistas se empenham em entregar intensamente resultados, né? Black Friday, depois eu até quero saber, ela representa o que no resultado, talvez, de vocês aí, né, percentualmente falando. E como é que você pode manter as pessoas engajadas e motivadas em tempos assim? O que é o Black Friday para vocês? Bom, Black Friday é um grande evento, né, um momento em que o varejo brasileiro, né, coloca muito foco em promover
produtos, para fazer promoções mais agressivas, né? Até para aumentar a acessibilidade de alguns produtos, né? Do consumidor, e que realmente é uma data bastante importante dentro do calendário anual, né? Que ocorre ali no mês de novembro, né? Então, sim, é um evento bastante importante. Bom, a Black Friday ela é construída ao longo do ano, né? Ela não é um evento de um dia e que ali, alguns dias antes, você, né, decide ali o que fazer de promoção e tal. Então, existem diferentes variáveis que vão impactar no que vai acontecer naquela Black Friday do ano, né? Então, tem várias situações, situação econômica do país no momento, do consumidor, né, a situação da indústria também, dos custos, né, o que te permite fazer. Então são muitas variáveis. Se é ano de eleição, se é ano de Copa. Se é ano de Copa, impacta o que vai vender, o que não vai vender, né? Então assim, tem muitas variáveis que você vai analisando ao longo do ano para ir montando a estratégia de uma Black Friday que vai acontecer lá no final do ano. Então isso acontece, né, durante o ano todo. E sim, como você bem disse, é um momento ali que requer muito engajamento das pessoas, né? Então, de novo, por isso, não é algo que você simplesmente começa a se preocupar lá no próximo da Black Friday. As pessoas já precisam ir construindo isso e se engajando ao longo de todo o ano. Isso já está acontecendo dentro. Sim, isso já é parte do plano, a gente já tem plano, a gente já vai falando, né? Obviamente existem decisões que você toma muito mais próxima da data, mas a construção ela já acontece, né, ao longo de todo o ano. A gente tem uma cadeia produtiva muito longa, né? Então, por exemplo, nós temos componentes que a gente utiliza nos nossos produtos e muitas vezes você precisa planejar com 200 dias de antecedência, 180 dias de antecedência. Então, nós já estamos, neste momento, trazendo componentes para o Brasil, por exemplo, que nós vamos utilizar daqui 180 dias. Então, são, né, planejamentos, né, de médio e longo prazo que você tem que fazer para se preparar. Então, isso já vem acontecendo há um bom tempo, né, ao longo do calendário. Mas o engajamento das pessoas é fundamental, né, porque é um momento que requer aquele esforço um pouquinho além, né? É o momento que as pessoas se desafiam e falam, vamos um pouquinho além do que a gente geralmente vai. E né? A gente está falando de uma época que é geralmente final de ano já. Sim, né? As pessoas, né? Então, puxa, já dei aqui tudo que tinha para dar no ano. Exatamente. Quero minhas férias de dezembro que estão chegando, né? Então, realmente, é um ano, é um momento ali de bastante esforço, de bastante comprometimento, motivação. Mas também é um momento muito bacana dentro da empresa e dentro do varejo, porque as pessoas realmente se entregam. Você percebe o nível de entrega, né, e a satisfação das pessoas, né, em falar, eu vou me entregar aqui porque eu sei que o resultado vai vir, né, e em fazer uma boa data, uma boa Black Friday, né, e depois olhar e falar, nossa, conseguimos, né, olha quanto a gente fez. Então é um momento de bastante satisfação, é aquele momento de testar realmente se a equipe está coesa, sabe? Legal. É um teste legal. Só agora nós vamos ver se a gente está coeso mesmo nessa semana, né? Então é um bom teste. Boa. Deixa eu migrar aqui. A gente falou um pouquinho da tua carreira, tua trajetória, a gente falou bastante do negócio, de inovação. Eu queria voltar um pouco para o tema de liderança e alguns desafios e algumas adaptações no mundo corporativo. A gente fala muito dentro do Five Behaviors, né, de construção de confiança baseada em vulnerabilidade. A gente fala muito de vulnerabilidade, né? E esse tema hoje está ganhando uma proporção muito maior. As pessoas estão entendendo que ser vulnerável não é um sinal de fraqueza, e sim uma demonstração de coragem. Mas eu sempre trago nas minhas falas, e a gente conversou muito sobre isso, né? Vulnerabilidade versus performance. Né? Porque vulnerabilidade não pode ser uma desculpa para não performar. Não é isso, pisei na bola, falhei, estou pedindo desculpas, estou sendo vulnerável. Mês que vem de novo. Não é isso. Algo recorrente, tem um problema de competência técnica. Exato. Mas como é que a gente acha esse equilíbrio, né, entre vulnerabilidade e performance? Na tua experiência, na tua vivência, o que você podia trazer para nós aqui? Certo. Bom, primeiro ponto é que esse é um desafio, né, para os executivos, né, de empresas, porque geralmente as executivas, a gente veste uma capa de super-herói muitas vezes, né? A gente quer fazer tudo, quer acertar todas, né, quer fazer tudo, né, falar eu consegui, né, tem muito disso. Então,
Eu acho que esse é um trabalho constante de entender de que você não acerta todas, você erra, né? E faz parte. O ponto é realmente isso que você está falando, do como que você encontra o equilíbrio entre performance, né? E estar vulnerável, ser vulnerável, né? Mas são duas coisas bem diferentes na minha opinião, né? Performance é entrega, é o que você realmente contribuiu para o resultado coletivo da empresa, né? E para mim, assim, dentro de uma empresa, isso é inegociável. Não tem como você ficar negociando performance. Perfeito. As pessoas precisam, quem está dentro de uma empresa, seja a sua própria empresa ou você trabalha, né, você é colaborador de uma empresa, independente da situação, se você é empreendedor ou não, a performance é que vai fazer você viver ou morrer. O que o negócio vai viver ou morrer é através da performance. Perfeito. No curto prazo, né? E ao mesmo tempo que ao longo da vida da empresa, você precisa ir transformando a empresa. Então você precisa ir performando no curto prazo e transformando ao longo da jornada. Esse é o papel de qualquer um dentro de um negócio. Não interessa o cargo, aonde você está, que nível da organização você está. Então isso para mim assim, é inegociável. Agora, a vulnerabilidade faz parte do teu processo de melhoria, do teu processo de você estar olhando para dentro, voltando lá e falando assim, olha, eu entendi aqui que aqui eu falhei, não fui bem. Ou eu tô com essa limitação, preciso me desenvolver. Tudo bem, acho que é o primeiro passo você reconhecer onde está o teu ponto de melhoria. Perfeito. Daqui um tempo você vai ter que olhar para trás e falar assim, bom, agora tendo performance em mente, eu resolvi isso. Se você não resolveu, quer dizer que você não está performando, né? Ou então chegou no teu limite. Muitas vezes as pessoas chegam no seu limite. Todo mundo tem limite. Claro. Né? E tá tudo bem com isso. Às vezes as pessoas, né, precisam também falar, não, cheguei onde eu tinha que chegar, isso aqui. E muitas vezes não tem problema nenhum com isso, né? Então, assim, eu acho que é esse o balanço que a gente tem que fazer, é separar muito bem o que é performance, o que é vulnerabilidade, e ter a certeza de que a performance está sempre caminhando no sentido acordado, naquilo que foi acordado. E jamais esquecer, né? Eu sempre gosto de repetir que vulnerabilidade não é permissão para baixa performance. Correto. E não é desculpa para não performar. Correto, não. Ela é uma ferramenta ou um comportamento, vamos dizer assim, que deve permitir você melhorar a sua performance continuamente. Exatamente. Né? Não que ela é uma desculpa para não performar. Né? Leandro, a gente está quase chegando na parte final aqui, mas eu queria te perguntar uma coisa. De estagiário a CEO, essa jornada, eu tenho certeza que ela teve altos e baixos. Certeza. Não tenho dúvida, né? Se você puder dividir com a gente, talvez, qual foi o momento mais difícil da tua carreira? Qual foi talvez se a gente for falar, né, de vale, né, pico e vale, qual será que foi o momento mais desafiador para você nessa tua carreira? Não sei se você tem ou se consegue compartilhar para quem está escutando a gente, que está passando talvez por esse mesmo momento, ou aquele estagiário que está escutando agora, que vai fazer esse caminho também. Qual seria o momento que você diz, puxa, aqui para mim foi foi difícil? Bom, tem vários. Eu tive vários momentos, né, que hoje eu olho e falo, puxa, sofri naquele momento, né? Mas também, quando eu olho esses momentos que eu sofri, foram os momentos que eu mais aprendi, que eu mais me desenvolvi, né, que eu mais cresci como profissional, como pessoa. Então, os momentos difíceis realmente são aqueles momentos que você aprende, que você se desenvolve. E as grandes mudanças geralmente são acompanhadas de dificuldades, né? Então, eu fiz grandes mudanças, por exemplo, de função, não só de função, mas de país ao mesmo tempo. Né? Então, me recordo quando eu fiz o meu primeiro movimento indo trabalhar na Bélgica, onde eu tinha um escopo que eu trabalhava aqui no Brasil, numa área que eu dominava, no idioma que eu dominava, com as pessoas que sabiam quem era o Leandro, né? Eu conhecia todo mundo, então assim, Tava numa situação bastante gostosa. Nadava de braçada. A minha cadeira estava bem confortável, bem quentinha, né? Tava muito boa ali, não tinha por que eu sair dali, né? E aí eu resolvo ir assumir um escopo, né, muito maior, um escopo global, né, numa situação que poucos
me conhecia, ou quem me conhecia numa outra situação. Outra cultura, outra cultura, né? Então eu tive que mudar de país, mudar de cultura e se provar novamente, né? Porque as pessoas também olhavam e falavam, quem é esse brasileiro que está aqui querendo, né, mudar as coisas, né? Mas que você tem assim de bom para contribuir, né? Então você tem que se mostrar, se provar, mostrar o teu valor, mostrar a tua contribuição, e não tem outro jeito que não seja entregando resultado, mostrando valor, né? Então, esse processo ele é dolorido, porque você é colocado de novo em xeque. Parece que você está sendo testado. Testado, né? As pessoas duvidam da sua capacidade, muitas não acreditam em você e falam isso abertamente, né? Ainda mais quando você vai para uma cultura, geralmente na Europa tem algumas culturas de países que são muito mais abertas do que o brasileiro, o latino-americano, tem uma capacidade de falar o que pensam sobre você muito mais sem diretamente, né? Então assim, no Brasil a gente ainda dá uma segurada na palavra, a gente não gosta de ser, né, muito direto. Lá as pessoas falam muitas vezes o que pensam mesmo, né, sem problema nenhum. E você vindo de uma cultura onde não é assim, você toma muitas vezes isso pro lado pessoal. Aí se volta e fala, não, peraí, não é pessoal, é profissional, deixa eu olhar para dentro aqui, deixa eu ver o que eu estou fazendo bem e o que eu não estou. Restabelecer a tua autoconfiança. Então, assim, um momento desse de mudança, ele testa você. Eu lembro de situações, de dias, que eu terminei o dia e falei, acho que não vai dar. Eu acho que deu para mim. Eu lembro de dias que eu cheguei em casa, falava com a minha família, falava, olha, eu não sei se eu vou conseguir. Tá difícil, né? Aí você dorme, põe a cabeça no travesseiro, né? No outro dia você levanta, você é teimoso, né? Você fala, não, eu vou conseguir, tem como fazer, a solução está dentro da minha cabeça, não está em nenhum outro lugar, né? Eu vou conseguir, eu vou fazer, né? E aí você vai aos pouquinhos, né? Uma construção de dia a dia, você vai saindo dessa, né? Até o momento que você fala, olha, eu me restabeleci aqui. Né? Saiu do outro lado e ainda saiu mais forte, como você falou. Exatamente. Saiu mais forte. É um processo, ou seja, né? A gente fala muito isso, né? No pain, no gain. Né? Ou seja, sem a dor não tem crescimento, não tem o ganho. Então a gente precisa passar por algumas coisas assim para poder se tornar mais resiliente, mais forte, mais preparado. Exato. Né? Muito legal. Eu tenho uma última pergunta, que é, qual é o legado que você gostaria de deixar, que você fosse lembrado dentro da organização, localmente, globalmente? Qual é o impacto que você espera ter deixado nas pessoas, na empresa, na indústria? O que você almeja? Qual que é o legado que você quer deixar? Bom, em termos de companhia, de Electrolux, o legado é de que a gente está construindo uma empresa, né, a cada dia mais, que é uma empresa que entrega soluções, que ajuda o consumidor a ter hábitos mais sustentáveis, a ter uma vida mais sustentável e fazer com que o planeta também se beneficie disso. Então, acho que o legado é olhar para trás e falar assim, a gente ajudou os consumidores a mudar comportamento, a ter hábitos mais sustentáveis, né? A gente olha e fala assim, nosso propósito é transformar a vida para o melhor. Isso não quer dizer que é só vender produtos legais, bonitos, tecnológicos. Não. A gente quer ter impacto no dia a dia, no hábito, no comportamento do consumidor. Ajudar o consumidor a ser o que ele está falando que ele quer ser. O consumidor está falando, eu quero ser mais sustentável, eu quero ter hábitos mais sustentáveis. Então o nosso legado deve ser, olha, a Electrolux ajudou as pessoas a ser mais sustentável, né? No âmbito mais pessoal, eu acho que ao longo da vida, se a gente fizer uma reflexão, todos nós, em algum momento da vida nós encontramos pessoas que ela ou ele acreditou na gente. Ela olhou para você e falou assim, Eduardo, eu acredito em você. Você não precisa me provar nada, eu não quero olhar para trás. Não, eu olho para você e eu acredito em você, então eu vou te dar essa oportunidade. E eu tenho a minha listinha de pessoas que fizeram isso comigo, que olharam para mim e falaram, Leandro, vem aqui que eu acredito que você vai fazer. E abriram portas para mim e me deram oportunidades que fizeram a diferença, não só na minha vida, mas na vida da minha família. Então, do âmbito mais pessoal, eu procuro ser
essa pessoa para algumas. Eu acho que se eu for essa pessoa para algumas, a pessoa que de repente lá atrás olhar e falar, olha, o Leandro me abriu a porta aqui, me ajudou nisso aqui e tal. Acho que esse é um legado bacana. Sabe que, pô, fantástico. Eu quero fazer um comentário sobre essa tua última fala e, na verdade, expressar uma gratidão aqui publicamente. Eu acho que eu já te falei isso, mas quero falar publicamente porque durante a pandemia a Electrolux foi um grande parceiro da Long Vision. Durante a pandemia a Electrolux estendeu a mão para nós e falou justamente isso. A gente acredita em vocês e a gente quer ter vocês junto com a gente. E aquilo foi determinante para a nossa sobrevivência, falando de negócio. Né? Você sabe da minha história, eu quebrei lá com a minha escola de inglês, achei que fosse passar por isso de novo. E se a gente está aqui hoje, é muito por esse braço estendido e esse acreditar em nós. Então eu sou muito grato a esse movimento. E sabe que você tem aqui um fã, não só da tua maneira como você faz gestão, da pessoa que você é, dos valores que você traz para a organização. E é isso, é você olhando para frente e deixar um legado das pessoas se tornarem melhores pessoas. Né? Então eu sou muito grato a você, ao grupo, isso nos tornou melhor. Né? Que legal. Não, eu que agradeço também, Edu, porque acho que sempre é uma troca, né? Ao mesmo tempo que, como você falou, a gente acreditou, falou, não, a Long Vision é o parceiro para fazer isso aqui com a gente, em termos de melhorias, e a gente ir para um nível ainda melhor, né, de como tratar as pessoas, como gerir as pessoas. Hoje, olhando, a gente vê que nós não estávamos errados. A gente acertou na escolha e temos uma jornada aí muito bacana que continua. Então, muito obrigado, porque vocês também estão nos ajudando a nos fazermos o melhor. Então, dentro do nosso propósito de transformar a vida para o melhor, a Long Vision é uma parceira que está nos ajudando a fazer isso, né? Não só com os consumidores, mas dentro da nossa empresa, com os colaboradores, em casa e tudo isso. Então, muito obrigado. Muito bom, maravilha, Leandro, maravilhoso bate-papo. Galera, esse foi mais um Long Vision Talks, dessa vez compartilhando a voz deste gigante, Leandro, CEO da Electrolux Group na América Latina. De novo, obrigado a você pela participação e aos nossos ouvintes e colaboradores. Quer saber mais sobre histórias fantásticas de grandes líderes? Curte aqui o canal, segue a gente e compartilha os episódios com quem precisa daquela grande pitada de inspiração. Até a próxima. Tchau, Leandro. Valeu, cara. Obrigado, Edu. Valeu. Sucesso.